Olá, nós veremos a partir de agora como elaborar, tá, um mapa pluviométrico. Bom, primeira coisa a gente precisa de dados, tá? E aí basta que você venha aqui na internet, né, e coloque aqui, ó, normais climatológicas em MET, tá? Dá um enter aqui, tá? E nós vamos acessar aqui, ó, o site da IMET, bem? Então, Instituto Nacional de Meteorologia. E aqui, ó, a gente tem três séries, né? Três períodos, tá? Dessas medições. De 61 a 90, de 81 a 2010, né? E de 91 a 2020. Tudo bem? Então eu vou selecionar aqui, ó, por exemplo, a primeira série, tá? E aí a gente tem aqui as estações. E o dado que a gente quer, entre outros tantos, né, que são avaliados aqui, né, entre temperatura, insolação, evaporação, né, umidade, vento, na verdade o que a gente quer aqui é a precipitação acumulada, tá? Bom, então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou clicar aqui, ó, nas estações, tá? Pedir para ele fazer o download aqui para dentro, salvar, tá? Vou vir aqui em precipitação, salvar também, tá? E vou dar um pulinho lá na pasta, tá? Para a gente abrir os dois arquivos para eu mostrar para vocês. Então, beleza? Estamos aqui, ó. Deixa eu abrir aqui ó, as estações, né? Vou aumentar aqui um pouquinho 120, tá beleza? Vamos abrir aqui a precipitação. Habilitar a edição. Foi demais, né? 120 também. Tá? E aí a gente tem aqui as duas tabelas. Então, se vocês observarem, tá? Nessa minha primeira tabela, né, eu tenho aqui uma série de estações, o estado, tá? A latitude e a longitude. Tudo bem? E aqui um terceiro dado que seria a altitude. Tá? Esse é numa tabela. Na outra tabela, eu já vou ter aqui a precipitação acumulada mensal e anual. Tá? Então, se eu pegar aqui Cruzeiro do Sul, lá no Acre, vou ter aqui ó, de janeiro a dezembro e o total anual. Tá? Então, perceba que eu vou ter que aqui fazer união, junção, tá? de duas planilhas. Tá? Por quê? Eu preciso da posição, né, geográfica dessa estação do Cruzeiro do Sul, que não está nessa planilha aqui de precipitação acumulada, está lá na outra planilha, né, das estações. Então aqui eu tenho, né, a minha posição. Tá? Bom, para que vocês não tenham esse trabalho, tá? Então nós já fizemos isso, nós já tratamos esses dados para vocês. Tá? Então estão aqui as estações meteorológicas brasileiras. Tá? Então perceba aqui que eu tenho, né, o código, a estação, o estado, tá? Latitude. Então aqui minha latitude, deixa eu aumentar, né? Um pouquinho 140, tá? Ou até um pouquinho mais, 160. Então aqui está a minha latitude. Então a minha latitude agora está em graus e segundos. Então a gente só também criou aqui ó, umas duas colunas, fez uma transformação, jogou ela aqui para graus decimais. Tudo bem? Tá? Então a transformação simples, está ali a fórmula, né? Basta pegar o 38 minutos, dividir por 60, que eu vou descobrir qual é a parcela em graus. Tá? E fica aqui essa orientação. A longitude também, mesma coisa, transforma ela para graus decimais, tá? Porque essa linha e essa linha aqui, perdão, coluna, né? São as que vão ser de interesse, tá? Na hora de eu extrair esses dados para obter a posição dessa estação, né, meteorológica. Tá? E aqui a gente fez a junção, né, com as precipitações, tá? De janeiro até dezembro, tá? E aqui tem a do ano também. Então aqui dentro desse arquivo, a gente já tem a primeira série, ó, de 61 a 90, a segunda série, tá? De 81 a 2010 e a terceira série de 91 a 2020, beleza? Então esse arquivo, tá? Estações meteorológicas brasileiras, com as três abas ali, com as três séries já ajustado, estará disponível para vocês dentro da tarefa. Tudo bem? Tá. Dito isso, eu vou aqui, ó, excluir, não tem interesse. Vou excluir aquelas que eu tinha feito download. E vamos lá para o QGIS. Bom, QGIS aberto, tá? Vamos importar dados. Tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês.
essa parte de importação. Tá? Então eu posso importar, né, esses dados, né, a partir desse símbolozinho aqui, tá? Que seria adicionar a camada de texto delimitado. Tá? Essa camada de texto delimitado, né, estaria aqui dentro, né, do meu gerenciar camadas. Tá? Se não está aparecendo, clique aí com o botão direito, tá? E vem aqui ó, em barra de ferramentas gerenciar camadas, habilita aí. Tá? Então, ou eu venho aqui, clico aqui, ou posso vir em camadas, tá? Adicionar camada de texto delimitado. Ok? Bom, tranquilo. Então eu vou clicar aqui, ó, para eu adicionar uma camada de texto delimitado. Tá? Ele vai pedir aqui o nome do arquivo, eu vou clicar nos 3 pontinhos, tá? E vou buscar aqui o meu arquivo, ó, e vou pedir para abrir. E aí quando eu abro, pessoal, aqui ele já me dá uma prévia. Legal? Deixa eu chegar para cá. Estender isso aqui um pouquinho. E a gente vê aqui uma prévia e a minha prévia está toda desconfigurada. Tudo bem? Por quê? Porque aqui para o QGIS eu vou precisar de salvar esse arquivo em outra extensão, tá? Ele está na extensão aqui, ó, .xls. Tá? E aí não é legal, tá? Esse código aí não é legal. Eu vou então fechar e vou abrir lá de novo o meu arquivo, tá? E vou salvar em outra extensão. Vou mostrar para vocês. Beleza, arquivo aberto, tá? A ideia aqui é salvar na extensão .csv. Então, arquivo salvar como. Bom, antes de salvar como, é importante também falar para vocês que eu vou precisar, embora a gente já tenha disponibilizado aqui um arquivo com 3 abas, lá para o QGIS eu preciso de deixar essas abas aqui separadas, uma em cada arquivo. Tá legal? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, eu vou fazer isso uma vez, tá? E aí vocês podem fazer para vocês outras vezes, né? Então vou colocar aqui, ó, série 1. Tá? Então a minha série 1 já sei que é de 61, tá? Em diante lá. Tá? Então vou dar um duplo clique aqui. Vou habilitar a edição, tá? E vou excluir essas duas aqui. Então, pode excluir. Fiquei apenas com a de 61 a 90. Tá? Aí agora sim eu vou vir salvar como, tá? E vou escolher aqui, ó, a minha extensão CSV separado por vírgulas. Perceba que eu tenho CSV UTF-8 delimitado por vírgula, tá vendo? Não é essa, por vírgula, perdão, tá? Eu tenho CSV do Macintosh, do MS-DOS. Não, eu quero CSV separado por vírgula. Legal? Então, selecionei esse daqui, né? Vou pôr aqui para procurar, só para guardar lá dentro, né, da minha pasta. Fechar, fechar. Tá? Então, tá ele aqui, ó, separado por vírgula. Seria esse último aqui, ó. Beleza? Tá. Então, vamos lá no QGIS importar esse arquivo aqui separado por vírgula. Beleza. Então, vou aqui de novo. Agora, eu vou clicar e vou pegar aqui o meu valorzinho separado por vírgula. Seria esse segundo aqui, ó, separado por vírgula, abrir. Opa, vai lá. Então, aqui, ó, já vem tudo da maneira que eu quero, né? Sem aqueles monte de símbolos que eu não estava entendendo nada, né? Então, a parte aqui de codificação, tá? Eu deixei no Latim 1. Tá? Então, talvez na hora que vocês importem, ela vem em outra, tá? Diferente, né? Do Latim 1, às vezes vem no UTF-8, tá? E aí no UTF-8 eu tenho aqui, ó, alguns caracteres que não são reconhecidos. Então, a gente pode migrar lá para o Latim 1, tá? E aí ele vai aceitar ali os acentos, né? Agudos, né? Em algumas vogais. Beleza? Ok. Então, fiz isso daí. Formato do arquivo. Tá? Eu posso mudar o nome da camada, tá vendo? Estações Meteorológicas Brasileiras, série 1. Então, eu posso trocar isso daqui também. Tá? Eu posso colocar aqui, sei lá, série 1, 1991, 1961 a 1990. Bem? Ou só um traçozinho aqui, ó, 61 a 90. Então, série 1. Troquei. Formato do arquivo. Então, ó, embora o meu formato seja
tenha salvado em texto, né, no CSV separado por vírgula, na hora de trazer isso para cá, eu não vou usar esse CSV aqui não, eu vou usar aqui o delimitador de expressão regular, e aí o ponto, eu vou fazer a separação aqui por um ponto e vírgula, tá? Não vai ser apenas por vírgula, tá? Se eu coloco vírgula, perceba aqui, ó, na minha amostra que já modificou, porque eu tenho vírgulas ali, vírgula entre número, né? E aí se eu peço para separar por vírgula, ele vai quebrando, né, aquele número em colunas diferentes. Então, ponto vírgula, tá? Opções de gravação e campo. Então, número de linhas de cabeçalho a descartar. Então, eu posso ir aumentando aqui, ó. Perceba que na hora que eu for aumentando, ele vai descartando ali, ó, as primeiras linhas, ó. Basta eu olhar aqui, né, os nomes, né, dos pontos onde estão as minhas estações. Então, não, deixa tudo aqui no zero, tá? Então, eu começo lá em Cruzeiro do Sul, no Acre. Tudo bem? Ó, primeiro registro tem nome de campus. Então, se eu clicar nesse de cá, tá vendo que ele trouxe aqui código, nome, estado. Tá? Então, é como se a minha primeira linha fosse o título da minha primeira coluna, né? O título da minha primeira coluna, que é tudo número aqui, é o código, tá? Então, eu deixo isso aqui marcado. Primeiro registro tem nome de campo, tá? A gente também deixa aqui, ó, tipos de campos detectados, tá? Se a gente passar o mouse aqui em cima, né? Ele costuma trazer aqui o que é cada um, né, desses itens, né? Então, ele trouxe para o primeiro, mas não está trazendo aqui para o segundo. Tá? Então, tipo de campo detectado, se eu remover, tá? Perceba que isso daqui, ó, ele faz uma leitura, tá, das informações e estabelece ali qual é o tipo, né? Então, quando eu desmarquei aqui, ele deixou como um texto. Poxa, isso aqui é um número, né? Não é um texto, né? Então, quando eu peço ele para identificar, ele já identifica, poxa, ó, um número, tá? Um inteiro. Então, a gente deixa isso aí marcado também. E separador decimal é a vírgula, você deixa marcado, tá? Porque se eu desmarcar isso aqui, né, eu vou ter também, ele vai quebrar ali algumas informações em mais colunas, não é o que eu quero, tá? Então, da maneira que está aqui, ó, literalmente é o que eu quero. Lembra? Latitude, tá? Ela vinha em graus e segundos, e aí eu fazia uma transformaçãozinha aqui, ó, para jogar em graus decimal, tá? Mas o que aqui? Então eu posso passar, vim aqui para definição da geometria, tá? Então na parte aqui de coordenadas de ponto, no campo X, no meu eixo X, né, eu vou ter a minha longitude. Então eu vou clicar aqui, ele vai ter as várias colunas ali, né, da minha tabela. Então eu vou colocar aqui, ó, longitude. No campo Y eu vou colocar, né, a minha variação vertical seria a minha latitude. Tudo bem? Tá, nessa parte aqui, eu vou colocar aqui, marcar geometria, né? Qual a minha geometria? Ora, eu estou trabalhando aqui com graus decimais, tá? Então, para graus decimais, a gente vai usar justamente, né? O Sirgas 2000, tá? Então, 4676, tá? Que é também o do meu projeto, né? Se eu colocar aqui meu projeto, tá no 4676, tá? Então, talvez eu, antes de importar aqui, eu já deveria ter passado, né? Ou pelo menos ter checado aqui embaixo, né? O EPSG do meu projeto. Então, ele já deveria estar no Sirgas 2000, tá? Então, clica lá em OK. Aqui dentro também, Sirgas 2000, 4674. Tá? Bom, já posso pedir ele para adicionar. Vou só complementar aqui em configurações de camada, que se eu marcar aqui, ó, olhar o arquivo, toda vez que eu for lá no arquivo e fizer uma modificação, ele já faz uma atualização aqui dentro do QGIS para mim, tá? Mas eu vou deixar isso desmarcado, tá? E vou simplesmente pedir ele para adicionar. Fechar. Pronto, ó. Nós temos aqui a nossa série adicionada. Tudo bem? Só para ficar aqui um pouquinho mais interessante, eu vou colocar uma base aqui para gente, né? Então, vou colocar aqui o satélite, vou arrastar aqui o satélite para baixo e vou deixar essa base aqui, ó. Então, a gente percebe, né, que a maioria dos pontos, né, de medição, eles estão, tá, na região sul e sudeste, tá? São as maiores pontos. Tem lá também uma quantidade razoável, né, no Nordeste, tudo bem? Em menor densidade, né? E para o Norte, né, e Centro-Oeste é bem menos, tá? Então, onde há concentração, né, maior concentração de população, né, onde tem os pontos.
Bom, eu ia trocar a cor aqui desses pontos, tá? Mas vamos deixar assim mesmo, tá? Por causa do mapa ali, né? Mas acho que tá tranquilo de identificar. Vamos abrir aqui a tabela de atributos. Então, seleciona a série, clica com o botão direito, abre tabela de atributos. Tá? Aí aqui dentro da tabela de atributos, eu tenho... Foi tudo importado aqui corretamente, né? O código, o nome, né? E as informações aqui, né? Que a gente colocou, a latitude, a longitude, né? Como XY, né? Para que eu tivesse, né, as informações geográficas, o posicionamento geográfico. Tá? É importante a gente comentar aqui sobre dados. Tá? Então, eu fiz essa importação no primeiro momento, sem fazer tratamento de dados. Tá? Mas eu vou abrir esse espaço aqui para um pequeno comentário, e aí eu mostro para vocês esse tratamento de dados para vocês fazerem aí. Tá? Então, a gente tem aqui alguns valores que carecem de observações. Então, por exemplo, se eu vier aqui em julho, em julho eu tenho essa linha aqui, tá? Que tem um valor nulo, tudo bem? Então, e aí eu teria que verificar se próximo, né, dessa região, as outras estações também estão com valores próximos de zero, certo? Se isso não estiver acontecendo, né, eu preciso, né, de... Ficou legal aqui a seleção, né? A seleção dele é amarelinho, né? O ícone era verdinho. Eu preciso de avaliar, né? Como que está a precipitação ao redor, se também está próximo de zero ou não, se for um erro. Tá? Se for um erro, eu tenho que eliminar esse valor, tá? Deixa eu fechar aqui, deixa eu trocar o valor aqui desse verde, não está muito legal. Vou colocar aqui um vermelho, aplicar, ok? Que aí agora, ó, o ponto ali, ele vai ficar bem destacado, né? Onde eu encontrei aquele zero, né? Abrir de novo a tabela de atributos, tá aqui selecionado. Vamos chegar um pouquinho para cá. Então, ó, eu percebo que esse ponto, poxa, ele está ali no Nordeste. Então, pode ser que, de fato, não tenha ocorrido precipitação. Como que eu faço isso? Ó, eu dou uma checada nos pontos ao lado dessa estação. Então, se eu clico aqui, ó, em julho, 13 milímetros. Se eu clico aqui em julho, 68 milímetros. Se eu clico aqui em julho, 3,7 milímetros. Se eu clico aqui em julho, 0. Se eu clico aqui em julho, 1,2 milímetros. Tá? Eu acho que eu já tinha pegado essa daqui, não me lembro mais. Em julho, 0,5 milímetros. Tá? Ora, então, eu encontrei um outro zero aqui, 0,5 aqui. Tá? Então, um zerinho aqui, deixei um pouquinho mais para frente aqui. Em julho, 0,2, tá vendo? Tá? Esse aqui eu já tinha olhado, julho 1,2, né? Julho 2 milímetros. Ora, então é muito provável que esse zero seja um valor plausível, tá? Tendo em vista a região e as estações, né, ao redor. Tá? Então tipo assim, você elimina descarta, né, essa possibilidade aqui de erro. Né? Vamos voltar lá para a tabela de atributos. Deixa eu puxar ela aqui. Tá? Então vou remover essa seleção. Tá? E aí, eu tenho alguns valores, tá? Tem um outro zero aqui, né? Mas esse aqui não é outro campo. Tá? Deixa eu arrastar para cá, tudo bem? Outro zerinho aqui, ó, em julho, não sei se é o mesmo, né, que a gente estava. Não sei mesmo, né? É só clicar aqui e a gente dá uma olhadinha, né? Mas aparentemente é o mesmo. E aí eu não sei se na hora de importar aqui ele vai trazer isso lá no Excel. Eu tinha observado que existiam algumas planilhas, algumas células que não tinha valor preenchido. Tá? Não sei se ele já trouxe isso para cá, ou não. Vamos dar uma olhadinha lá no Excel. Beleza, então eu estou aqui dentro da minha planilha. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir ele para colocar filtros aqui. Tá? E eu vou dar uma olhadinha, ó, janeiro. Tá? Vou arrastar até lá embaixo, ó, então todos os dados estão completos em janeiro. É isso aqui que a gente usa para filtrar, tá? Que eu estava falando para vocês que a gente vai fazer um pequeno filtro. Fevereiro também tranquilo. Março. Opa, olha só. Março aqui eu tenho um tracinho aqui embaixo.
Viram? Então, vou tirar toda essa seleção, vou arrastar, vou pedir para ele manter essa daqui, tá? E aí eu vou ter que esses dados não foram preenchidos em março, ó. Isso seria a linha 129 e a linha 286, tá? Então, aqui a 129 seria em Minas Gerais, né, ou meu código 83389. Então, eu vou voltar lá no QGIS rapidinho. Beleza, aqui, ó, deixa eu procurar. A linha seria 129, né? Seria o 83389. Então, a linha 128, tá? E aí, lá em março, vamos extrair aqui até pro cantinho, ó. Março tá aqui, ó. Tá vendo o tracinho? Então, eu tenho, né, essa região aqui, ó. Ele já até marcou aqui para mim, né, ao lado, tá? Então, se eu clico aqui, ó, março, ó, o tracinho, tá? E aí eu sei que ao lado, em março, choveu 83 milímetros. Vamos ver aqui, ó. Março, 74 milímetros. Essa mais aqui abaixo, né? Março, 121 milímetros. Essa aqui mais acima, em março, 87 milímetros, tá? Então aqui é um erro, tá? Eu não posso permanecer com esse dado aqui, né? Porque ele... Né, primeiro que não tem dado, depois quando eu vou interpolar, né? E isso não faz sentido, tá? Então eu vou fazer lá no meu arquivo, né? Eu vou, do Excel, eu vou eliminar aquelas linhas, tudo bem? Então eu acho sei lá, eu acho mais rápido ir lá no Excel e fazer essa eliminação. Então eu queria mostrar isso aqui para vocês, né, esse cuidado que a gente tem que ter, né, com os dados, tá? Então vamos fazer isso lá, eu vou mostrar aqui rapidinho como é que faz no arquivo, tá? E aí eu vou fazer para todos os três, né, e eu importo todos esses três arquivos. Beleza? Então aqui, ó, eu só vou excluir, né, essa linha, tá? Excluir, meu filtro está aqui, seleciona todo mundo, ok. Então eu estava em março, eu vou vir para abril. Em abril todo mundo está preenchido. Em maio, também. Em junho, ok. Em julho, agosto, agosto está assim, ó. Então vamos remover. Excluir. Seleciona todo mundo. Setembro, tudo preenchido. Outubro. Opa, outubro a gente tem também dados incompletos. Novembro, ok. Dezembro também temos dados incompletos. Então vou marcar aqui. Ok. Excluir linha. Selecionar tudo. Vamos salvar, tá? Então eu prefiro fazer isso aqui dentro, tá? Do Excel. Então agora todos os meus dados foram analisados para a série 1, tudo bem? Aí eu vou deixar esse aqui salvo e esse sim eu posso importar, tá? Esse aqui tá tranquilão. Tá? A ideia é repetir isso, esse mesmo procedimento para a série 2 e para a série 3, conforme eu já disse. Bom, pessoal, eu fiz aqui as exclusões, os tratamentos, né, dos dados. Então eu tenho aqui as minhas 3 séries, tá? No formato já CSV. A que eu mais fiz exclusão de dados foi a série 3, tudo bem? Então vamos lá para o QGIS. Bom, essa daqui eu vou eliminar, tá? Porque foi aquela primeira que eu importei, né? Com valores, né, que não eram coerentes. E vou aqui fazer a importação, né, na sequência aqui das minhas 3, tá? Então série 1, 1961 a 1990. Campo X, longitude, campo Y, latitude, o meu sistema de referência, beleza, tá certinho, latim 1, adicionar. Série 2, parados por vírgula, série 2981 a 2010, se não me falha a memória. Aqui já puxou, né, longitude e latitude, automaticamente pra mim, tá? Não é mais, eu vou completar agora essa planilha 2, tá? O meu RSD aqui, eu tranquilo, adiciona. Então, e puxa agora a série 3, abrir. Série 3 vai de 1991 a 2020, aí já puxou também longitude e latitude, tá? Vai adicionar, fechar, tá? Então eu tenho aqui as minhas 3 séries importadas, né? Posso apagar, deixar apenas a série 3, tá? Onde teve maior exclusão de dados, né? Coloco aqui a série 2, tá? E a série 1. Beleza? Tá, por esse vídeo é isso, tudo bem? Então, até daqui a pouco.